Quanto você estaria disposto a pagar por um gatinho? $1000? 2? E se eu te disser que o preço de alguns felinos pode se comparar ao de um carro novo? Sim, você não ouviu errado. O mundo da felinologia, ou seja, o estudo dos gatos, é repleto de luxo, exclusividade e preços estratosféricos. Hoje, vamos mergulhar nesse universo fascinante e apresentar o top 8 das raças de gatos mais caras do planeta. Vamos descobrir o que as torna tão valiosas. E acredite, no final, você terá uma verdadeira surpresa que vai mudar sua perspectiva sobre animais de estimação de elite. Mas antes de começarmos nossa contagem regressiva, vamos entender o que, afinal, torna um gato tão caro. Não se trata apenas de um rostinho bonito. O preço é determinado por vários fatores cruciais. Em primeiro lugar, a raridade da raça e a complexidade da sua criação. Em segundo lugar, a aparência única e a conformidade com padrões rigorosos. E em terceiro lugar, claro, a história, as lendas e um marketing bem executado. Cuidar desses gatos caros também exige uma abordagem e conhecimentos especiais. Então, vamos começar a nossa contagem regressiva. E a primeira raça que apresentamos é daquelas que te fazem sorrir só de olhar. No 8º lugar do nosso top, temos o gato Scottish Fold. Seu cartão de visitas são, claro, as adoráveis orelhas dobradas e bem rentes à cabeça. São elas que dão ao seu rosto redondo aquela expressão de surpresa e um tanto ingênua, que muitas vezes faz com que sejam comparados a uma coruja ou a um ursinho de pelúcia. Mas o que se esconde por trás dessa aparência adorável? A história da raça começou em 1961, numa fazenda na Escócia. Foi lá que nasceu uma gata branca chamada Suzy, que tinha as orelhas dobradas de forma incomum. Ela foi a matriarca de todos os Scottish Folds do mundo. Descobriu-se que essa característica era resultado de uma mutação genética espontânea. E é aqui que a coisa fica mais interessante e também mais complexa. O gene responsável pelas orelhas dobradas afeta o desenvolvimento da cartilagem em todo o corpo do animal. Por isso, é absolutamente proibido cruzar dois gatos com orelhas dobradas. Isso pode resultar no nascimento de filhotes com sérios problemas músculo-esqueléticos. Para obter filhotes saudáveis, os criadores devem cruzar apenas um Scottish Fold com um gato de orelhas retas da mesma raça, o Scottish Straight. Por essa razão, numa mesma ninhada, sempre nascem filhotes com orelhas dobradas e filhotes com orelhas retas. E não é possível prever a proporção entre eles. Essa loteria e a complexidade na criação afetam diretamente o preço. Um filhote com as orelhas perfeitamente dobradas e que atende a todos os padrões da raça é muito mais valorizado. Assim, o cuidado com os Scottish Folds começa já na fase de planejamento do acasalamento. Seu valor não é apenas o pagamento por uma aparência adorável, mas sim o preço pela saúde e pelo trabalho meticuloso e responsável do criador. Subindo para a 7ª posição do nosso ranking, encontramos uma elegância sofisticada e um ar de aristocracia, vindos diretamente de São Petersburgo. Apresentamos o Peterbald, também conhecido como Esfinge de São Petersburgo. Esta raça é uma verdadeira obra de arte, uma estátua viva que encanta à primeira vista. A principal característica do Peterbald, claro, é a sua pele. Mas não se apresse em pensar que todos são completamente sem pelo. Esta raça apresenta vários tipos de cobertura de pele. Existem exemplares totalmente sem pelo, cuja pele ao toque lembra borracha quente. Há gatos com cobertura flocada, flock, que é uma penugem levíssima, quase invisível, semelhante a veludo ou camurça ao toque. E há o tipo brush, escova, com pelo curto, encaracolado e áspero, que pode cair parcialmente com a idade. Essa diversidade e a complexidade genética tornam a criação de Peterbalds uma verdadeira ciência. Esta raça surgiu relativamente recentemente, em 1994, do cruzamento entre um Don Sphinx e um gato oriental. Dos orientais, os Peterbalds herdaram sua incrível graciosidade. Um corpo longo e musculoso,
cabeça em forma de cunha, orelhas enormes como asas de borboleta e olhos expressivos em forma de amêndoa. O valor de um Peterbald depende do seu grau de ausência de pelo e da sua conformidade com o padrão. Quanto menos pelo, mais valioso o filhote. Além disso, esses gatos exigem cuidados especiais. A pele deles é sensível ao sol e ao frio, precisando ser limpa regularmente para remover secreções cutâneas. Mas por todos esses cuidados, o Peterbald retribuirá com uma afeição incrível. Eles são muito inteligentes, sociáveis e carinhosos, e muitas vezes se comportam mais como cães, seguindo o dono por toda parte. Não é apenas um animal de estimação, é um verdadeiro companheiro. No 6º lugar do nosso pódio, apresentamos um tesouro vivo do Sião, a Khao Mani, uma gata com olhos que brilham como pedras preciosas. Seu nome, que em tailandês significa joia branca, não poderia ser mais adequado para descrever sua beleza. Essas gatas são a personificação da pureza e da elegância, com sua pelagem curta, imaculadamente branca e sem uma única mancha. Mas o seu atributo mais fascinante são os olhos. Muitas Khao Mani apresentam heterocromia, ou seja, têm olhos de cores diferentes. Imagine um olho azul celeste, como uma safira, e o outro verde esmeralda ou dourado âmbar. Essa característica, conhecida como olho de diamante, é valorizada acima de tudo. A história dessa raça remonta a séculos, diretamente aos palácios reais do Sião, que hoje é a Tailândia. Por centenas de anos, as Khao Mani foram consideradas um tesouro nacional e um símbolo de boa sorte, e apenas a família real e a nobreza mais próxima podiam possuí-las. Sua exportação para fora do país era estritamente proibida. Apenas no final do século XX, em 1999, as primeiras Khao Mani foram oficialmente levadas para os Estados Unidos, dando início à sua criação no Ocidente. É exatamente essa história real, séculos de isolamento e sua incrível raridade, que fazem da Khao Mani uma das raças mais caras do mundo. Criadores em todo o mundo ainda hoje se dedicam imensamente para preservar a pureza de sua linhagem. O valor de um filhote depende diretamente da cor de seus olhos. Exemplares com heterocromia são valorizados significativamente mais. Essa não é apenas uma gata, é uma lenda viva e um pedaço da história antiga que você pode ter em sua casa. Avançando no nosso ranking, chegamos à 5ª posição. Aqui encontramos um felino que realiza o sonho de muitas pessoas: ter um tigre manso em casa. Apresentamos a raça Toyger. O próprio nome, uma combinação das palavras inglesas toy, brinquedo, e tiger, tigre, descreve perfeitamente sua essência. Um tigre de brinquedo. À primeira vista, este gato pode parecer ter sangue de ancestrais selvagens nas veias. Mas essa é uma das maiores ilusões. Ao contrário de muitas outras raças caras, o Toyger é resultado exclusivamente de um trabalho de seleção e cruzamento com gatos domésticos. Sua criadora, Judy Sugden, estabeleceu um objetivo ambicioso: criar um gato que fosse visualmente indistinguível de um tigre em miniatura, mas com o temperamento de um dócil animal de estimação. E ela conseguiu. A principal característica distintiva do Toyger é a sua pelagem. Não são meras listras, como as de um gato comum. O padrão da raça exige que as listras sejam verticais, quebradas e com o máximo de contraste em um vibrante fundo laranja acastanhado. O padrão ideal não deve ter manchas ou listras que se misturam, o que torna a criação de Toygers uma tarefa incrivelmente complexa. Muitos exemplares da raça também apresentam o efeito glitter. Seu pelo parece ter sido polvilhado com pó de ouro e brilha sob a luz. Além da pelagem, os Toygers possuem um corpo forte, musculoso e alongado, o que lhes confere um andar felino e sorrateiro. Mas não se deixe intimidar pela sua aparência imponente. Por natureza, são gatos muito inteligentes, sociáveis e brincalhões, que se apegam profundamente à sua família. Seu alto custo
É justamente devido à complexidade de se obter filhotes que correspondam perfeitamente ao ideal tigrino. Cada filhote com a pelagem ideal é uma verdadeira vitória para o criador. Estamos na metade do nosso ranking, e o quarto lugar é firmemente ocupado por uma raça que faz o coração acelerar. Este é um verdadeiro leopardo doméstico, uma obra de arte viva e uma das raças híbridas mais populares do mundo, o gato bengal. Mas o que o torna tão especial e caro? A resposta reside na sua origem. O bengal é o resultado de um experimento ousado, o cruzamento de um gato doméstico comum com um gato leopardo asiático selvagem. O objetivo era criar um animal de estimação com a aparência de uma fera selvagem, mas com o temperamento dócil de um felino doméstico. E o resultado superou todas as expectativas. O maior tesouro do bengal é sua pelagem luxuosa, incrivelmente macia ao toque. Ela pode ser malhada ou marmorizada, mas os exemplares mais valiosos e desejados são aqueles que possuem as chamadas rosetas. Estas não são apenas manchas, mas anéis com um contorno mais escuro e um centro mais claro, exatamente como em um leopardo de verdade. Conseguir rosetas ideais, grandes e contrastantes, é um verdadeiro feito na criação de gatos bengal. Além disso, sua pelagem frequentemente tem um efeito de glitter. Parece salpicada de pó dourado e brilha intensamente à luz. No entanto, o bengal não é apenas uma pelagem bonita. É um gato atlético e musculoso, com a graça e os modos de um predador selvagem. Ao mesmo tempo, em termos de personalidade, eles são incrivelmente inteligentes, curiosos e enérgicos. Muitos proprietários notam seu temperamento canino. Os bengals aprendem comandos facilmente, adoram buscar brinquedos e, ao contrário da maioria dos gatos, adoram água. O preço de um filhote de bengal depende diretamente de sua geração, F, ou seja, da sua proximidade com o ancestral selvagem, e, claro, da qualidade de sua coloração. Não é apenas um animal de estimação, é um companheiro ativo e inteligente para quem está pronto para dedicar-lhe tempo e amor. Chegamos ao pódio, e o que nos espera é pura energia selvagem. A medalha de bronze do nosso ranking vai para a raça Chow Tze. Ao olhar para este gato, você pode pensar que está diante de uma puma em miniatura, e não estará longe da verdade. É mais um impressionante híbrido em cujas veias corre o sangue de um verdadeiro predador selvagem. O gato do juncal, também conhecido como lince do pântano ou gato da selva. O Chow Tze é a personificação da força e da graça. Possuem pernas longas e fortes, um corpo atlético e musculoso e uma postura orgulhosa. Tudo em sua aparência remete aos ancestrais selvagens, do focinho ligeiramente alongado com maçãs do rosto proeminentes, as orelhas grandes e de inserção alta, que às vezes são adornadas com tufos, como em um lince verdadeiro. Sua pelagem curta geralmente apresenta a coloração ticked, onde cada pelo é tingido em várias cores, criando um efeito bonito e iridescente. Mas se você pensa que é apenas um gato bonito, mas selvagem, está enganado. Criadores realizaram um trabalho colossal para preservar a aparência impressionante e, ao mesmo tempo, fixar um caráter amigável e leal. No entanto, não se iluda. O Chow Tze não é o tipo de animal de estimação que passará o dia todo dormindo no sofá. São criaturas incrivelmente ativas, inteligentes e curiosas. Precisam vitalmente de espaço para brincar, arranhadores altos para escalar e estimulação intelectual constante. Então, por que são tão caros? Tudo se resume às dificuldades de reprodução. Os machos das primeiras gerações híbridas, via de regra, são estéreis. Isso torna o trabalho de criação e manutenção da raça incrivelmente difícil, demorado e dispendioso. Obter um filhote que combine a aparência ideal e um temperamento estável é uma enorme conquista. O Chow Tze é a escolha ideal para pessoas ativas, prontas para dedicar muito tempo e atenção ao seu animal de estimação. Chegamos à reta final e as expectativas são altíssimas.
A medalha de prata do nosso ranking vai para uma felina que é, com toda a justiça, considerada uma das mais altas gatas domésticas do mundo. Ei, Sua Majestade, a savana. Esta não é apenas uma raça, é um verdadeiro símbolo de status e exotismo, que combina a graça selvagem com a lealdade de um animal de estimação. A origem da savana é uma história de união ousada. Esta raça nasceu do cruzamento de um gracioso serval africano, um felino selvagem de porte médio, com um gato doméstico. O objetivo era criar um animal de estimação grande e impressionante, com a aparência de um predador, mas com um temperamento dócil. E o resultado superou todas as expectativas. A savana herdou do seu ancestral selvagem o melhor. Pernas incrivelmente longas que a tornam tão alta, um corpo esguio e musculoso, e orelhas enormes, de inserção alta, que estão sempre atentas a cada som. Mas o maior orgulho da savana é a sua pelagem exuberante e malhada, que lembra a de um guepardo. Manchas vibrantes e bem definidas sobre um fundo dourado ou prateado são o cartão de visitas da raça. E é aqui que chegamos ao principal fator que determina o seu preço. O custo de um gatinho savana depende diretamente da sua geração, ou como dizem os criadores, da sua geração filial, designada pela letra F. A geração F1 é o resultado direto do cruzamento entre um serval e um gato doméstico. São os exemplares maiores, de aspecto mais selvagem, e sem dúvida os mais caros, com preços que podem atingir dezenas de milhares de dólares. Quanto mais distante a geração do ancestral selvagem, F2, F3 e assim por diante, mais acessível se torna o preço e o temperamento mais orientado para o ser humano. Em termos de personalidade, as savanas são conhecidas pela sua inteligência superior e lealdade, sendo frequentemente comparadas a cães. São facilmente treináveis para passear com trela, adoram brincar de buscar e, ao contrário de muitos gatos, não têm medo de água. Esta é a escolha ideal para quem procura não apenas um animal de estimação, mas um companheiro inteligente, ativo e exótico. E finalmente chegamos a ele, o momento tão aguardado, o primeiro lugar, o ouro do nosso ranking. No auge de sua fama, o nome desta felina se tornou sinônimo de luxo supremo e riqueza exorbitante. Diante de vocês, a lendária, misteriosa e assustadoramente cara Ashera. O preço? Segurem-se. O valor de um único filhote podia atingir 125 mil dólares. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. Com essa quantia, dava para comprar um Porsche 0 km ou dar uma entrada considerável num apartamento. Mas o que era, afinal, essa criatura prodigiosa, pela qual as pessoas estavam dispostas a desembolsar fortunas inteiras? De acordo com a lenda, ativamente propagada pela empresa criadora, a Ashera não era apenas um gato. Ela representava o auge da engenharia genética e da criação seletiva. Afirmavam que era um híbrido único, em cujas veias corria o sangue de 3 espécies distintas: o gracioso serval africano, o exótico gato leopardo asiático e o dócil gato doméstico. Eles a descreviam como a felina doméstica mais rara, maior e mais exótica do planeta. Mas não parava por aí. O principal trunfo na manga dos criadores era a grandiosa afirmação de que a Ashera era hipoalergênica. Essa foi uma jogada de marketing genial, direcionada a pessoas muito ricas que amam gatos, mas não podiam tê-los por causa de alergias. A eles era oferecida a solução perfeita: um animal de estimação exclusivo, de status, com a aparência de um leopardo selvagem, que não provocaria espirros. A empresa construiu em torno da Ashera uma aura de elitismo inacreditável, alegando que apenas alguns poucos filhotes nasciam por ano. Longas filas de espera se formavam, e entrevistas eram conduzidas com potenciais compradores. Possuir uma Ashera significava pertencer a um clube seleto de eleitos, e o mundo acreditou nesse belo e caríssimo conto de fadas. Mas e se toda essa história não passasse de fumaça e espelhos?
Mas é aqui que começa a parte mais interessante, aquela surpresa prometida. E se eu dissesse a vocês que o gato mais caro do mundo não existe? Sim, estamos falando da Ashera. No auge da sua popularidade, quando pessoas ricas de todo o mundo faziam fila por filhotes, um teste genético foi realizado. E ele revelou que o gato Ashera não era uma raça nova e única. Era apenas um gato da raça Savannah, muito grande e muito bem publicitado. Esse foi um dos maiores escândalos e, ao mesmo tempo, um dos golpes de marketing mais geniais no mundo dos amantes de gatos. O criador da raça simplesmente aproveitou o desejo das pessoas de possuir algo absolutamente exclusivo. Isso prova que, às vezes, um preço exorbitante não é apenas o resultado de uma criação complexa de gatos raros, mas também de uma história bem contada. Uma verdadeira reviravolta, não acham? No fim das contas, o mundo dos gatos caros é uma combinação surpreendente de beleza natural, anos de trabalho de criadores e, como descobrimos, uma pitada de astúcia. Cada raça em nossa lista é única e bela à sua maneira. Obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem no nosso canal para não perderem novas histórias fascinantes. E agora uma pergunta para vocês. Qual raça do nosso top surpreendeu mais? E na sua opinião, um preço tão alto para animais de estimação é justificado? Deixem a sua opinião nos comentários.